Certo. Ahn, beleza. Então ele está falando aqui sobre a luz, né? Ela tem a mesma frequência, tem menor frequência, tem maior frequência, tem frequência diferente, consoante ao meio que se propaga. Qual dessas aí tu acha que é a resposta certa? Tem ideia? Acho que é D. A última, não? D? Muito bem. Vamos pensar no que está acontecendo aqui. Como eu te falei, né? A luz ela pode ser gerada pelo esse processo de decaimento dos elétrons. E dependendo, olha só que interessante, dependendo da camada que ele tá, vai sair com mais ou menos energia. Ok. Mais ou menos energia está, eu não sei até que ponto o teu professor te ensinou as coisas, né? Mas a energia, quando a gente está falando de luz, de fótons, está associado com essa equação aqui, ó. HNI, HF, melhor dizendo. Onde F é a frequência. Tá bom? Então, se ele está fazendo um decaimento de um estado eletrônico muito mais energético, muito maior, Sim. a energia com que o fóton vai sair é maior. Porque, vamos dizer assim, teve um gap maior, né? Ok. Teve uma distância aqui, uma energia maior, vamos dizer assim. Comparado a essa aqui, que a energia foi menorzinha. Né? Podemos dizer um M minúsculo aqui, um M maiúsculo. Certo. E então esse E vai ser maior ou menor. E como esse H é a constante de Planck, é um valor constante, F também o que vai ser maior. alterar é a frequência. Então a frequência muda por causa da energia, certo? Ok. Agora, o que é frequência no contexto de luz, né? No contexto de onda eletromagnética? Ela tem a ver com a cor, por exemplo. Então, por exemplo, a luz ultravioleta. Sim. Aqui no Brasil a gente chama de luz ultraviolenta, porque ela faz mal, né? Ela dá câncer de pele e Ok. tal. Então, o que acontece? É uma luz com uma frequência maior. Ok. É uma cor diferente. Então, vamos dizer assim, a frequência está associada com essa característica de energia. Então, vamos dizer assim, a vibração das cargas contínuas como se caracteriza o mundo eletromagnético. Sendo sincero, eu não estou entendendo bem a pergunta, porque, tipo, não é para qualquer situação. Vamos dizer assim, a frequência ela vai ser maior ou menor dependendo da energia, se for maior ou menor, entendeu? Essa é a questão, por isso que eu estou meio confuso nessa conta aqui. Ok. Tipo, eu não sei te dizer se é a mesma. Você pode dizer que é a mesma, não é, né? Mas eu te diria que não é consoante só é o meio que se propaga. Tem a ver com esse processo aqui. Agora, aí que tá, né? Como eu não vi direito as coisas que o teu professor tá te passando, eu não sei se ele chegou a falar dessa questão mais atômica aqui. Ok. Ele Então, pode ter falado só sobre o meio, né? E daí tua resposta tá certa. Porque o que acontece? Quando tu vai para meios diferentes, né? A onda ela vai ter características diferentes, diferente, ok. Então, né? eu se calhar posso mandar fotos do meu livro mesmo, da parte teórica. Pode Para ler. ser, mas eu acho que D tá certo, né? Ah, ok. O D Porque, ou né, vamos dizer assim, a luz no vácuo é diferente da luz no ar, né? São meios diferentes, então ela vai ter frequências diferentes. Né? Ok. Bem, mas assim, deixa eu só falar um pouco mais sobre. Tudo que eu falei aqui tá certo, tá? Eu só não sei se enquadra no que tu tá estudando. Agora, eu tô pensando um pouco sobre o que a gente tá conversando aqui, né? Ok. Frequência. Eu acho que, na verdade, tu tá errada. E eu também estava errado na hora que eu te expliquei aqui. Não é isso. Na verdade, vai ter a mesma frequência. Porque o que eu acho que tá acontecendo aqui? A luz ela tá indo de um meio pro outro. Certo? Ela tá indo de um meio pro outro. Quando ela vai de um meio pro outro, tu tem que pensar o seguinte: se a luz que tá na água, por exemplo, no aquário que tu tem em casa, ela sai do aquário, ela saiu de um meio e foi pro outro. A cor das coisas no aquário não mudou, certo? O que era azul dentro da água vai ser azul fora da água. O que é vermelho dentro da água vai ser vermelho fora da água. A luz não muda, a cor da luz não muda, certo? Sim. Então significa
que apesar da frequência mudar, desculpa, apesar de existir mudanças por causa da velocidade, né? A velocidade da luz no meio, ela é sempre o comprimento de onda vezes a frequência. Uhum. A velocidade muda. A gente sabe que a velocidade na água é mais lenta do que no ar, né? E no ar é mais lento que no vácuo. A velocidade muda. Sim, Mas a frequência não muda. A frequência é a mesma. Vamos escrever isso, então. O que acontece? A frequência é a mesma e um fato disso, a frequência é a mesma. E um fato que prova isso é que as cores não mudam. Ok. Um fato. As cores não mudam de um meio para o outro. É vermelho na água, é vermelho fora da água. A cor não muda. O que muda é o comprimento de onda. Esse cara aqui muda. Ok. Ele muda de um meio para o outro. Então, o comprimento no meio é diferente do comprimento no outro meio. Mas a frequência é sempre a mesma. A frequência é o que dá a relação da cor. Né? Então, é isso. Por isso que o ultravioleta faz mal, porque são raios de alta frequência. Então, essa alta frequência lá altera ali o teu DNA, etc. Então, por isso que a resposta certa seria A, tá? Essa é a resposta certa. Agora, pensando um pouco melhor no contexto que o teu professor está pedindo. Beleza. Que questão, hein? Cheia de coisa. Legal. Muito bem, muito bem. Continuando, então, aqui. Tudo bem até aí? Tá bem. Legal. E essa 3 aí, sabe fazer? Podemos dizer que é a característica que está ilustrada. Isso, característica aí. O que está sendo exposto. O que você pode me falar? Tem várias coisas aqui que tu pode me dizer sobre esse gráfico, né? O que você poderia me dizer aqui? A energia, não sei se esse é de energia. Não. Esse é de campo elétrico. Ok. O B é de. O B é campo magnético. Dizemos que eles são inversamente proporcionais? Ou isto são ondas diferentes? Vamos lá. Você usou umas palavras que a gente normalmente usa na matemática, né? Inversamente proporcional é bom. Só que não está bem certo aqui, porque o que a gente está notando é o seguinte, eles são proporcionais, então. Por quê? Porque quando o E está no máximo, o B também está no máximo, né? Ok. Quando o E está no mínimo, o B também está no mínimo. Então eu diria que eles são proporcionais, né, nesse ponto assim do módulo. A questão não é bem essa aqui. O que a gente pode falar aqui, por exemplo, é que as ondas eletromagnéticas elas são dadas por oscilações do campo elétrico e do campo magnético. Né? O que está acontecendo aqui, se tu olhar para esse gráfico, né, veja, o campo elétrico sobe e desce, sobe e desce. Ele sobe e desce em função de X. Sim. O X vai variando e o campo elétrico vai oscilando, né? Uhum. Isso aqui não te lembra a função seno? Ó, não é as ondinhas da função seno isso aqui? Sim. Okay. Se tu lembrar da função seno, ela é assim, né? Mas é o que a gente tem aqui, ondas. Então, ondas eletromagnéticas. Por quê? Porque é campo elétrico aqui vamos dizer assim, no plano XY e campo magnético no plano ZX. Ok. Né? Este barulho aqui é de obras que tem aqui ao lado da minha casa. Então, Tá bem. Eu tô escutando mais eles do que a tua voz baixinha. Então, se prefere eu desligo o microfone, acho que sim. Não sei se seria melhor. Na verdade é ruim de toda forma, porque eu gosto de me comunicar contigo, né? Ver se tu tá entendendo. Tá? Sim, sim. Beleza. Só tenta falar um pouco mais alto quando tu for falar, porque daí ele diminui o valor da intensidade do ruído. Muito bem. Então, beleza. A gente tem campos elétricos e campos magnéticos. Mas você reparou que eles estão em planos diferentes? Por acaso, parece, mas mais pelas cores. Mas não.
Esta matéria mesmo, eu não entendo mesmo nada. Tem que falar alto, senão não te escuto. Nessa matéria mesmo, esta matéria, eu não entendo nada mesmo. Eu não consigo. Você não entendeu nada? Não, tudo bem. Vamos fazer os vínculos com as coisas que você entende. Muito provavelmente você sabe que uma função, ela sempre está presa, independente de qual função for. Por exemplo, essa parábola, ela está presa no plano YX, aqui no plano XY, certo? Sim. Ela existe num plano, é uma coisa bidimensional. O campo elétrico, ele também é bidimensional, ele está só num plano, ele está no plano XY. Certo? Sim. E o plano, desculpa, e o plano XE, ele está com a nossa funçãozinha do campo magnético. Ok. Muito bem. Então, os campos elétricos e magnéticos, eles estão em planos diferentes. Eles não são coplanares. A gente pode dizer que eles são perpendiculares. Eu acho que o grande ponto aqui é indicar isso. Que o campo elétrico é perpendicular ao campo magnético. E a gente percebe isso pelo gráfico. O gráfico mostra campos em planos diferentes. Ok. Então a gente pode notar aqui que está rolando uma variação de campo magnético para, vamos dizer assim, o campo magnético ele só existe assim, eles são Sim. retinhas, né, verticais, né? O campo elétrico também são retinhas verticais, só que no Y. E agora vem o grande lance, o grande ponto. A luz, ela se propaga na direção que as ondas vão, que é essa direção transversal aqui. Por isso que é uma onda transversal também, a onda eletromagnética. Porque ela se propaga para frente. Então a luz ela está indo para frente, enquanto o campo elétrico está nessa direção Y e o campo magnético na direção Z. A luz se propaga em X. Então a luz está se propagando em X, o raio está indo para frente em X, e os outros, campo elétrico e magnético, estão nas outras direções. Ok. Beleza. Então é isso aí. Show de bola. Vou até pintar aqui, porque o vermelho aqui é o campo elétrico. E trabalhos de Hertz constituíram um importante avanço para a comunicação através de ondas eletromagnéticas. Isso aqui é um pouco de história da física, né? E aí, você já leu um pouquinho sobre esse assunto? Li só alguns parágrafos, mas acho que não foi suficiente para. Alguns parágrafos. Então você não lembra dos trabalhos de Hertz, né? Não. Acontece. Bem, eu também não. Eu não sei de qual trabalhos eles estão falando. Mas eu acho que o Hertz ele estudou alguma coisa sobre a frequência da luz. Bem, nada que uma pesquisa no Wikipedia não resolva, né? Hertz, estudos, luz. Vamos ver aqui. Em 1888, o Hertz demonstrou a existência das ondas eletromagnéticas. É isso aí. Então, se perguntarem para ti, agora tu já sabe, né? Beleza? Então, acho que tá tudo certo. Muito bem. Muito show de bola, minha amiga. Muito show de bola. Então, é isso. Vamos lá, então. Vamos continuando, porque esse problema aqui não tem conta para fazer, né? Eu quero te ajudar a fazer conta. Ok. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar a próxima coisa, tem que ver no WhatsApp aqui. Beleza, deixa eu pegar. Aqui tem mais algumas coisas entre cientistas aqui. Pô, mas eu sei algumas coisas, mas não lembro direito tudo que os cientistas fizeram. Mas vamos lá. O professor, na prova aí de vocês, ele cobra essa coisa mais da história também? Não, por acaso não. Não pergunta muito isso de datas, nem o que eles contribuíram na ciência, por acaso não. Ele quer mais que vocês façam as contas mesmo, né? Sim. Entendi. Bem, vamos lá então. O que rola aqui neste probleminha? Vamos ver. Tá falando aí sobre uns caras também importantíssimos aí. Bem, eu sei o que o Hertz fez, a gente acabou de ver, né? Ele demonstrou aí que
Tem a ver aí com a luz, né? Agora, o que o Maxwell fez? O Maxwell, a resposta é D. Ele falou aqui que ele provou que os campos elétricos e magnéticos se propagavam com a velocidade da luz. Então ele provou que o campo elétrico e magnético tinha a ver com a luz. Isso é muito interessante. E se propagava com a mesma velocidade. Então foi o Maxwell, na verdade, que provou que a velocidade da luz é sempre a mesma, querendo ou não. Depois o Einstein utilizou isso para os estudos dele. O Faraday foi o primeiro que fez essa relação entre campo elétrico e campo magnético. Okay. Faraday também é mega importante. Vamos ver aqui. Bem, eu acho que tem que procurar no Google essas coisas para ter certeza exata, né? Então, nem vou perder meu tempo com isso. Quero fazer conta. Vamos ver aqui. Próximo problema. Cara, tem muita questão teórica aqui, né? No livro tem muitas questões teóricas, mas no teste nem vem muitas questões teóricas. Não tem muitas questões teóricas, mas aqui no livro tem bastante. Bem, de toda forma, tem que entender um pouco as questões teóricas para ver se faz sentido o que tu for fazer no livro ou não, né? Então, na prova ou não, né? Então, beleza. E aí? Estamos falando sobre reflexão aqui, é isso? O fenômeno pode sofrer uma onda eletromagnética quando incide na superfície de separação de dois meios. E aí, dois meios, por exemplo, a água e o ar. O que acontece quando a luz está entre a água e o ar? Acho que não sei se há reflexão, sim. A reflexão ocorre, claro. Sim. A absorção também. Absorção? Está dizendo que o outro meio ele absorve o raio de luz, é isso? Não diria que é absorção, não, tá? Bem, pode ocorrer, mas o problema é que a gente está falando de meios, ou seja, lugares onde ela se propaga. Uma coisa que é absorvida, ela não está se propagando. Ela foi absorvida, ela deixou de existir. Né? Que nem quando tu absorve um alimento, né? O alimento deixa de existir. Certo? Então não é absorção. O que vai acontecer é a refração. O senhor falou de refração para vocês? Não falou. Então, tu sabe o que é a refração? Não lembro. Refração é quando um raio de luz ele se propaga, vamos dizer assim, ele se propaga diferente do que ele estava se propagando até incidir no meio. Por exemplo, tu já fez o experimento de ver um lápis dentro de um copo transparente? Sim. Então não tá diferente, bem diferente assim o lápis, não parece que ele tá até quebrado? Repartido, sim. Isso, que é repartido, exatamente. Por quê, né? Por causa da propagação, que é diferente ali. Por causa do efeito de refração. Quando um raio de luz incide na água, a água altera a velocidade e altera também como o raio se propaga, então. É a mesma coisa que um carro, né? Quando ele está andando numa estrada de cimento ali, pavimentada, ele se propaga diferente de quando ele está andando numa estrada de barro, cheia de lama, etc. Né? Então o raio de luz é a mesma coisa. Então é isso que está acontecendo. Tá bom? Sim. Certo. Eu diria que é a refração e a reflexão, assim. De primeiro eu já diria isso. Agora, ele está falando aqui de reflexão, absorção. Bem, eu não sei o que ele quer dizer por absorção. Mas tá, alguma coisa deve ser absorvida também, né? Mas não é só reflexão. Agora, reflexão e transmissão. Pô, ele não falou de refração, né? Isso que é estranho. Transmissão seria o quê? Eu acho que transmissão é o que vocês chamam de. O que nós chamamos aqui de refração, tá? Eu acho que é isso. Então, agora, absorção. Eu entendo que alguns meios absorvam a luz. Por exemplo, um corpo negro, ele absorve a luz. Né? Tipo, um buraco negro. Ou o corpo negro teórico que vai absorvendo e depois emite luz. Mas. Bem, se fosse para chutar, eu chutaria essa aqui, mas é porque, sabe, ele tá usando nomes que a gente não usa muito aqui no Brasil, então eu tô com medo de errar, mas
Né? Se o Ok. professor falou sobre a absorção, então. Eu nunca falei sobre a absorção na aula, né? Então, Ok. esquisito. Mas vamos lá. Identifique qual das seguintes afirmações relativas à interação entre radiação eletromagnética e o meio em que se propaga não está correta. O qual dessas coisas não acontece, então? Um meio pode ser opaco a uma radiação e não a outra. E aí, o que tu acha disso? Acho que. Acho que isso não acontece. Não me parece verdade. Você acha que não Um meio acontece? pode ser opaco ou uma radiação e não outra. Um meio, quando é opaco, é todo tipo de radiações. Faz sentido, né? Exatamente. A luz vai entrar nele, né? Independente, Sim, ou sim. não, né? Independente do tipo que ele é. Uma radiação pode refletir parte de uma superfície, pode refletir parte de uma radiação de uma certa frequência e absorver outra parte. Isso é verdade. Isso Sim. ocorre o tempo todo, na verdade. Né? Por exemplo, as plantas, né? Por que elas são verdes? Porque elas absorvem melhor um tipo de luz e refletem outro. Ok. Né? Elas refletem melhor o verde e absorvem melhor o amarelo. Então, por isso que elas são verdes. Já viu aquele filme Avatar? Nunca vi filme, mas estou a ver, pelo menos. O Avatar é um filme num planeta onde tudo é azul, né? Da mesma forma que aqui na Terra as coisas são verdes, lá naquele planeta é azul. Porque aquela estrela lá do planeta, ela emite melhor o vermelho, enquanto o Sol aqui da Terra emite melhor o amarelo. Então, as plantinhas elas foram evoluindo para absorver melhor o amarelo, enquanto lá naquele planeta foram evoluindo para absorver melhor o azul, né? A ideia é essa. Ok. A energia de uma onda eletromagnética absorvida é determinada apenas pelas características do meio de propagação. A energia de uma onda eletromagnética absorvida é determinada apenas pelas características do meio de propagação. Não, né? Isso aqui tá bem errado, né? Tá bem errado, porque se ela vai ser absorvida, né, por um meio, então vamos pensar assim: aqui tá um meio e embaixo vai ter outro meio. Ok. A luz está vindo de. Opa! Bem, então, tudo faz. Aqui está a divisão entre os meios. A luz está vindo desse meio e foi para o outro meio. Então, não vai depender só do meio que ela está vindo. Vai depender do meio que ela está indo também. Ok. Depende desses dois meios. Além de características da própria onda, né? Então, eu diria que a resposta que ele está pedindo aqui, ó, não está correta, é essa. Essa aí não está correta. Beleza? Ok, ok. Então, beleza. Muito bem. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui a próxima. A figura pretende ilustrar a repartição da energia de um feixe laser quando este incide na superfície de separação dos dois meios. Então está acontecendo o 1, o 2 e o 3 ao mesmo tempo. Identifique o fenômeno que corresponde a cada uma das setas. E aí, você sabe? Então, posso dizer que Fala alto, por favor. na seta 1 vemos a reflexão, na seta 2 vemos a absorção e na 3 acho que é a transmissão. Isso. Foi de um meio para o outro. É até por isso que a gente fala de uma transmissão de rádio, né? Ou transmissão de um satélite. Porque está Ok. saindo do meio lá, que é o espaço, né? Que é o vácuo, e está vindo para a Terra, que é ar, né? É isso aí. Então, tá se transmitindo, saindo de um meio para o outro. Isso é uma transmissão. Muito bem. 2. Que relação existe entre as energias correspondentes 1, 2 e 3? Identifique a lei em que se baseou para responder. Cara, isso aí é pesado, hein? Tu tens essa matéria para me mandar a foto do Tenho, livro? tenho. Legal. Meu, tu tem certeza que tu tá no secundário? Porque isso aí é coisa de faculdade aqui no Brasil. Seríssimo, não tô brincando, não. Já ouvi isso também.
Mano, fala toda a matéria ou só desta parte que estamos a falar no exercício? Bem, se for rápido para ti, pode mandar foto de toda a matéria, né? Ok. Que contempla esses exercícios aí. Tudo é o que tu mandou? Sim, sim. Não sei, acho que a lei que estão a pedir no exercício é a que está nessa página que eu mencionei há bastante. Caramba, você bateu muita foto. Show. Ah, tá. Tá falando de reflexão. Ah, a lei, será que é essa? É que, na verdade, ele tá falando da relação entre as energias, né? Sim, sim, Então, agora. eu não. Aí que tá, eu não sei o nível que o teu professor cobra. Então, eu acredito que tem uma equação que envolve as energias aqui. Deve ser isso. Tem uma parte do livro que tem um desenho igual ao da questão. Ó, deixa eu te mostrar aqui. O problema é que ele não tá falando qual é maior, né? A relação que existe entre as energias. Eu acho que ele só quer que tu escreva isso aqui que tá no quadradinho, né? Ok, é Só isso. possível. Acho que é isso. Ahn, qual das seguintes características não afeta a repartição da energia que incide sobre a superfície de separação dos meios? Afeta a repartição de energia que incide sobre a superfície de separação dos meios. Repartição, ele quer dizer qual parte de quanto daquela onda inicial foi para cada parte aqui. Uma parte foi para Ok. reflexão, outra para absorção, outra para transmissão. Qual desses negócios aqui não afeta essa divisão, né, em outras palavras? Intensidade da radiação incidente, frequência da luz incidente, inclinação do feixe, acabamento da superfície. Rapaz, ó, Hum, note que a resposta está aqui, né? E aí, qual que tu diria? Acho que seria o acabamento da superfície. O acabamento da superfície, mas note no segundo ponto ali, ó. Leia o segundo Ah, ponto. do meio, ok. Né? Então seria a inclinação. Não, também não. Não, a inclinação tá ali também, né? Sim, sim, sim. Não afeta, né? Nós queremos que não afete. Eu não sei se seria. Acho que seria A, então a intensidade. Seria A. Exatamente, seria A. Então, em outras palavras, é o seguinte: digamos que essa onda ela tem uma potência de, sei lá, 1000 watts, né? E naturalmente, né, vem um terço para cá, um terço para cá e um terço para cá. Agora, se eu colocar 10.000 watts, vai continuar vindo um terço para cá, um terço para cá, um terço para cá. Eu não mudei nada, só mudei a intensidade. Então a divisão é a mesma, entendeu? Ok. É isso. Agora, se tu mudar a frequência, pode ser que o material ele transmita mais naquela frequência. É o que eu te falei, né? Se o teu meio for Ok. verde, ele vai absorver mais o amarelo. Então, se tu mudar a frequência da tua luz mais pro amarelo, ela vai ser mais absorvida do que refletida, né? Entendeu a ideia? Ok. Então, frequência não rola. Inclinação.
Também, né? Um exemplo clássico é aquele lá do prisma. Né? Para uma determinada inclinação, o prisma faz o arco-íris lá, para uma outra inclinação, não. Então é uma mudança devido à inclinação da luz. Já viu o prisma que forma o arco-íris? Não. Ah, não é possível que tu nunca viu o prisma. Deixa eu te mostrar aqui a capa do Pink Floyd. É um exemplo clássico aqui do Pink Floyd. Eu acho que é The Wall o nome do álbum. Não, não. Ok. Dark Side of the... Não, bem, não sei. Dark Side of the Moon. Esse aqui é um clássico. Deixa eu te mostrar aqui. Aqui, é esse mesmo. Esse é o capa da banda lá, Pink Floyd, né? Daquele álbum deles. Entra com uma determinada inclinação, sai o arco-íris. Ok. Nunca tinha Se visto. nunca tinha visto? Isso aqui é um prisma faz. Ele, devido à Ok. refração que acontece ali dentro, se tu colocar com a inclinação certa, vai sair de um jeito a onda. Senão, não. Então a inclinação é mega importante. Ok. E o acabamento também, né? Se for uma superfície toda cheia de buraquinhos, né? Vai refletir de um jeito. Se for lisa, vai refletir de outro, né? Ok. Ótimo. Muito bem. Teu livro aí tem tudo, parece as respostas. Gostei. Deixa eu ver o próximo aqui. Nossa, tem muita questão teórica. Não tem alguma questão de conta aqui pra gente fazer? Porque Eu não sei se a questão 13 seria uma questão de conta. Ou a 13? 18. A questão 13 desta Vamos página. ver, a 13 parece bom, vamos ver. Quero fazer continhas. A figura representa a absorção da radiação solar por parte da atmosfera terrestre. Ah, absorção da atmosfera. Não, não é contas. Não são contas. Ah, é só para tu É identificar no faz. gráfico, né? Sim. Bem, já que tá aqui, vamos fazer, né? Identifique qual das seguintes afirmações relativas ao comportamento da atmosfera terrestre relativamente à radiação solar está correta. Absorve a radiação com frequência superior a 3 vezes 10 na 15. Bem, note que em nenhum momento aqui ele fala da frequência, né? Ele só está falando do comprimento de onda, tá vendo? Ok. Porque, apesar de ele não ter deixado explícito no gráfico, isso aqui são comprimentos de onda da luz. Porque são tamanhos, né? Agora, o que que acontece? Se tu dá um zoom aqui, tu vai ver que tem essa parte que é meio colorida. Aqui ele está falando da luz visível. Ok. Essa parte aqui é a luz visível. Ok. E então a atmosfera ela não absorve muito a luz visível, né? A ideia é essa. E ela também não absorve muito essa região aqui, que eu não sei direito o que Ok. deve ser. Deve ser as ondas de rádio, né? Ok. Se ela absorvesse as ondas de rádio, a gente não ia ter sinal de satélite, não ia ter nada. Ok. Show de bola. Então, mas vamos ver as perguntas aqui, vamos ver. Absorve a radiação com frequência superior a 3 vezes 10 na 15. Bem, frequência 3 vezes 10 na 15 é quantos comprimentos de onda, né? Essa é uma boa pergunta, porque daí a gente pode comparar. A gente vai usar essa equação aqui para descobrir, ó. Então, no fim, era a conta assim. Nós queremos descobrir a frequência. Então, o que a gente faz na matemática quando quer descobrir? Isola. Não, desculpa. A gente quer Sim. descobrir o comprimento de onda. Então, a gente isola. Ok. Mas a informação que nos dão no gráfico é do comprimento de onda. Sim, ele dá o comprimento de onda, mas ele te deu a frequência aqui, tá vendo? Então, tu vai colocar a Ok. frequência aqui, a velocidade aqui, que a gente sabe que a velocidade da luz é sempre a mesma, Ok. e vai descobrir o comprimento de onda. Daí a gente vai ver no gráfico se esse comprimento de onda é absorvido ou não. Ok. Deu ideia? Então, vai lá. Eu quero que você descubra para mim qual que é o comprimento de onda para essa frequência. Ok. É só colocar esse valor aqui e depois colocar a velocidade e fazer a conta. Será que você sabe fazer? Acho que sim. Beleza, pode dar uma tentadinha aí. Que eu tô falando muito, né? Minha voz já tá até acabando já. Falando nisso, deixa eu pegar um cafezinho, tá? Só um segundinho. Que aqui no Brasil é assim, se a gente não tomar café, a gente fica maluco. Só um segundo, vai ser rapidinho.
E aí, minha amiga? Cheguei ao número 1 vezes 10 elevado a menos 7. Ah, isso aí é o quê? Isso aí é o Comprimento de onda. comprimento de onda, certo? Sim, sim. Elevado Então, a menos 7. Muito bem. Note que lá no teu problema, né? Não, nós temos o quê? Nós temos alguma coisa nano, né? Olha lá, nano. ah, Aqui, ó. E nossa. nano é 10 na menos 6, né? Não é 9? Isso, menos 9. Desculpa. Não deve mesmo. Tá, tu falou que a resposta deu quantos? 1 vezes 10 elevado a menos 7. Certo. Então, a gente pode dizer que é ou melhor, 10, ou melhor, 0,1, ou melhor, vamos lá, deixa eu fazer do jeito mais fácil possível. Vezes 10 na micrometro, né? Porque tu falou agora há pouco que o nano é menos Não, 9, né? não. Então, micro é menos 6. Então, aqui é menos 1, né? 1 vezes 10 na menos 1 micrometros. Ou 0,1 micrometros. Ok. E nós não temos 0,1 micrometros lá, não, mas nós temos vários nanos, né? Sim. Então, o que dá para fazer aqui é o seguinte: a tua resposta ficou 1 vezes 10 na menos 7. Dá para eu fazer o seguinte: olha só que legal. Dá para eu multiplicar por 10 na 9 Ok. nanômetro. Porque daí não mudou nada, né? O nano e o 9 se cancelam, Ok. certo? É o jeito que eu faço aqui para resolver mais rápido essa notação científica. Uhum. Daí, tendo 7 com 9 pela soma de potências, eu acredito que você sabe fazer isso, né? Se não sabe, eu te Sim. explico. Vai ficar 10 na 2 nanômetro, que é 100 nanômetros, né? É 10 na verdade. 2 é 100. Então, 100 nanômetros está aqui, ó. Ele absorve tudo, né? Sim. Ah, não, não percebi. Como assim absorve tudo? Percebeu agora? Ah, ok. Ok, percebi. Né? Como são 100 nanômetros e aqui a gente tem os 100 nanômetros, a Ok. gente vê que a absorção é 100%. Legal. Ok. Absorve radiação com frequência superior a 3 vezes 10 na 15. Ele absorve, mas não todas, né? Se Sim. fosse inferior, ele absorveria tudo. Então não é essa a resposta. Ok. É opaca. Nossa, toda essa conta para dizer que não é. É opaca a radiação com comprimento de onda de 0,4 a 1 micrometro. Muito bem. Opaca significa que não absorve, né? Sim. Também não é verdade. É, alguma coisa ela está sempre absorvendo aqui, né? Tipo, assim, vamos lá, né? 0,4 a 1 micrometro seria essa regiãozinha aqui, Sim. que absorve pouquíssimo. Então, talvez no contexto aqui, a gente tenha que dizer que não absorve, né? Então, pode ser que essa resposta esteja certa. Vamos ver as Ok. outras para ver se não tem nenhum absurdo, senão essa aqui tem que estar certa, tá? Ok. É transparente as radiações com comprimento de onda superior a 20. Transparente. Tá. Tem que ver o que significa opaca, né? Opaca é quando absorve tudo ou é quando não absorve nada? Eu acho que opaca é quando não deixa passar a luz. Não sei. Quando não deixa transmitir, né? Sim. Mas posso pesquisar aqui. Opa. Meio opaco, a luz não se propaga. Então, os meios Eu acho. absorvem e refletem a luz. A luz é absorvida e transformada em outras energias. A madeira, o papelão são opacos. Então, ela absorve e reflete, ela não transmite. E ele está dizendo aqui que ele quase não absorve. Então, é opaca, ou seja, quase não absorve a radiação de comprimento. Bem, Sim. pode ser que esteja certo. O problema é que. Bem, calma aí, calma aí, calma aí. Se ela é opaca, ela não transmite. Ela só absorve e reflete. E aqui a gente está absorvendo bem pouco.
Então é porque transmite. A gente consegue ver a luz dessa cor. Então por isso que tá errado. Ok. A interpretação é essa. Tá bom? Ok. Lembrando, opaco é aquilo que só absorve e reflete, não transmite. Transparente só transmite, né? Não absorve. Tipo vidro. Ok. Transparente as radiações com comprimento de ondas superiores a 20. Ok. Comprimento de onda superior a 20 metros. Superior a 20 metros, de fato, ela está aqui absorvendo tudo. Sim, sim. Não tá. Não é transparente, então. Ela absorve tudo. A resposta é essa. Certo? Transparente absorve? Não. Não, Transparente. transparente ela não absorve, né? Meios transparentes são meios em que a luz percorre trajetórias bem definidas, ou seja, a luz passa por esse meio regularmente. O único é o vácuo. O único meio realmente Ok. transparente é o vácuo. Ah, ok. É isso. Então, a gente não está ocorrendo o que se espera aqui, né? De um processo no meio transparente, né? Porque ele está transmitindo aí normal, né? Então a resposta é essa, beleza? Ok. Certo. A atmosfera ela absorve tudo ali acima desse comprimento de onda. Então não é transparente, porque a transparência passa tudo. Certo. Vamos ver. Próximo problema. Vamos ver o 18. O 18 não é conta, né? Mas. Não é conta. Aqui a 20 parece ser conta. Depois parece. Ia mesmo mostrar. A figura representa a parte do percurso de um raio que incide numa superfície espelhada. Qual a amplitude do ângulo θ? É o mesmo raio, tá vendo? Sim, ok. Então, se é o mesmo raio, a gente sabe que aqui tem que ser 20 graus. Por quê? Porque esse cara é paralelo a esse, tá vendo? Ok. Então, por ângulos, pelo teorema das retas paralelas lá, o ângulo tem que ser o mesmo. Ok. Então, ali é 20 graus. Então, se ali é 20 graus, quantos graus é o θ? 70. Exato. Para fechar 90 graus, né? Muito bem. 90. O raio incidente tem frequência de 1,5 vezes 10 na 14 Hz. Calcule o comprimento de onda refletido. E aí? É fazer o mesmo que fizemos naquele exercício. Sendo que temos a consciência. Exato. Ok. Exatamente. Então, ok. Aqui tem os jeitos de fazer mais rapidinho, né? Porque tu pode fazer essa divisão aqui, ó. Ok. É 3 dividido pela metade de 3. Então vai dar Então vai 2. dar 2, né? Sim. Exatamente. 3 dividido por Ok. 3 meios, então dá 2. E aqui, bases iguais, diminui o expoente de baixo. Então vai ficar vezes 10 na 8 menos 14 é menos 6, né? Sim. Então é 2 micrômetros. Ok? Ok. Ok. Também tem o exercício 31, mas. Vamos ver se a gente consegue fazer. 30 e quantos? 31. Certo, deixa eu ver. Ai, ai, tem vários meios aqui, né? Ordene os ângulos A1, A2 e A3 por ordem crescente de amplitude, o maior ângulo, né? É isso. Qual é o maior ângulo? Bem, tem que ver as características do meio, né? Então me parece que tem tudo a ver com a refração aqui que está ocorrendo, né? Então a, Ok. a 3, a 3 é o de baixo lá.
O A1 me parece ser um ângulo maior que a 3, né? A questão é, a gente pode confiar no desenho? Não sei. Eu acho que pode. Porque em nenhum momento falou aqui sobre o índice de refração dos meios. É verdade. Então, né, o maior ângulo é o A1, depois o A2, depois o... Quer dizer, depois o A3, depois o A2, né? Sim, é mesmo. Né? Me parece aqui que a água é um meio menos refringente que o óleo. Então a luz ela tende a escapar. Né? Enquanto o Ok. óleo ele é mais refrator, então o ângulo fica menor aqui. Ok. Faz sentido. A1 maior que a 3, maior que a 2. Esse é a 1 aqui, o 2. Descreva os 3 meios por ordem crescente nos índices de refração associados a esta radiação. Então é isso que ocorre aqui, né? O fato da onda no ar ter aquela inclinação não diz muito sobre o ângulo, não diz muito sobre o índice do ar. Mas a gente sabe que o índice de refração do ar é o menor que tem, né? Sim. Então, a gente pode colocar ele aqui no final, né? Ar aqui. Agora, quem é maior? Crescente não é do mais. O crescente não é do mais pequeno para o maior. Ah, sim, verdade. O ar é menor que o... Quem que tem o maior índice de refração? A água ou o óleo? A água é o menor, né? Menor que o óleo. Por isso que a inclinação da reta aqui na água ficou maior do que no óleo. Porque ela quer fugir. Ela consegue fugir porque a água é menor. Ok. É onde ocorre o ângulo limite lá, né? Porque vai ter uma hora que, dependendo da inclinação, ela não vai refratar, ela vai ficar presa aqui no meio. Então, por isso que é a água. Depois o óleo. Mostre que o seno de A1... Pô, mostrar isso aí? Isso aí tem a ver com triângulo retângulo, né? Mas eu acho que tu tem que usar a lei de Snell, né? N1, seno de alfa 1 igual a 3, né? Conhece a lei de Snell? Sim, sim. Vai ter que usar isso. Daí uma vez que isso aqui, o N, né? O que é o N? O N tem a ver com a velocidade, né? É a velocidade no meio, não, a velocidade no vácuo dividido pela velocidade no meio. E daí tu vai lembrar que isso aqui depende da frequência e do comprimento de onda, né? Ok. Frequência, comprimento de onda e frequência. Aqui também, comprimento de onda e frequência. Só que aqui, o que acontece? Lembra que a gente conversou no começo da aula que a frequência era a mesma? Pois. Lembra disso? Pois é. Sim. Então, o que acontece? Ó, cortou. Vai sobrar só os comprimentos de onda nos determinados meios. Ok. Daí vai acabar dependendo do comprimento de onda, né? Ok. Show, né? Que legal. Bem, eu preciso terminar a aula que eu tenho outro aluno agora, tá? Desculpa. Eu fiquei um pouco mais porque, né, eu acabei dando probleminha ali, mas espero ter ajudado, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço demais. Querer mais aula é só chamar. Adorei te dar aula porque esse assunto aí foi bem difícil. Ok, A gente não obrigada. espera isso quando pedem aula de secundário. Valeu. Depois eu vou te mandar o link para tu me avaliar lá no Super Prof, se tu puder, tá bom? Ok. Agradeço demais. Valeu, tchau, tchau. Muito obrigado.